Fala galera do Raposeiros, meu nome é Lucas Santiago e vamos para mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro. E hoje fazer aqui o pós-jogo de CRB 0, Cruzeiro também 0. E vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje. Gente, complicado, né? Todo mundo esperava aquela vitória, os 3 pontos para o Cruzeiro é o que interessa. É importantíssimo para a gente começar a desgarrar dessa parte de baixo e chegar ali no 18º para brigar literalmente pelo G4, mas enfim, analisando a partida, o Cruzeiro fez uma partida ok, não foi uma grande partida, mas também não foi das piores. O CRB também não fez uma grande partida, foi um jogo literalmente, assim, se você for olhar, de empate. E a questão o Fábio fez uma grande defesa que salvou a gente, poderia ter custado caro. Vamos supor, se o Cruzeiro perde hoje, eu acho que seria injusto. Se o Cruzeiro ganha hoje, poderia ter os seus méritos, mas o jogo hoje, literal, foi para empate. Hoje foi um jogo de empate, porque outra coisa também, a chuva atrapalhou bastante, o gramado pesadíssimo, o gramado não teve aquela drenagem, então ficou muito pesado. O gramado prejudicou as duas equipes, então os dois times continuaram invictos, se você for olhar isso, né? O Cruzeiro tem uma sequência de jogos invictos, o CRB também, e agora continuam invictos. Mas o que acontece? O jogo custou mais caro para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro precisa de uma recuperação, o Cruzeiro precisa pontuar cada vez mais. Mas o Cruzeiro fez uma partida com a equipe que está na vice-liderança da Série B, uma equipe muito forte, se você for olhar. Então, e foi quase ali, o Cruzeiro teve a oportunidade com o Sobs ali, um bom chute, com o Felipe Augusto, teve chute com o Wellington Nem, assim, mas o Cruzeiro pecou naquele último lance, principalmente no primeiro tempo. Às vezes conseguia fazer aquela boa jogada, naquele último passe para cortar as linhas, sabe, dar um chute de fora da área, pegava no zagueiro, errava o passe. Então isso aí o Cruzeiro tem que trabalhar mais. Defesa do Cruzeiro tá sendo ok, tá sendo firme, graças a Deus o Cruzeiro não tá tomando gols, isso é muito importante. Eduardo Brock e Ramon ali na zaga, puxa a orelha do Ramon, porque o Eduardo Brock, eu acho que ele é isso aí mesmo, gente. O Eduardo Brock não é um craque, mas o Eduardo Brock é aquele zagueirão da roça mesmo, bicudão, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. O Ramon já tem sua qualidade, mas hoje, se você for olhar assim para tirar a gente teria que tirar o Ramon. Olha a falha que o Ramon cometeu, que quase custou o gol do Cruzeiro ali no primeiro tempo. O cara deu um chute ali de primeira, que a bola passou perto, e vai no gol, o Fábio não vê nem cheiro da bola. Então o Ramon não pode cometer uns erros desses. O Eduardo Brock, se cometer ainda, a gente fala, não, mas o cara... Então, Ramon, eu acho que tá precisando melhorar bastante. Você tá longe de ser aquele Ramon que nos ajudou bastante. Então é isso aí. O Eduardo Brock, ok, muita entrega, muita raça. O Ramon também, mas é o que eu falo, ele ainda tem que melhorar tecnicamente. Rômulo, não gostei da partida do Rômulo, achei que falta um apoio. Na defesa também, às vezes, ele deixa a desejar na questão de marcação. Teve até um lance lá que ele até deu uma discussão ali com o Adriano, com o Eduardo Brock, porque ali foi uma falha de marcação do senhor, viu, seu Rômulo? Então não pode vacilar. O Fábio salvou nessa defesa, fez outras defesas simples. O Adriano joga demais. Esse menino tem muito futuro, muito. Esse menino é bom de bola. Flávio entrou. Não gostei muito da partida do Flávio, porque o Flávio também, eu sei que ele tem futebol, tem uma boa saída, tem um bom chute, e falta isso no Flávio. E hoje eu não gostei da partida do Flávio. Achei muito simples. É um jogador que tem futebol, então a gente espera coisas maiores. Giovani brigou muito, chutou, é um bom jogador, deu uma boa cobrança de falta lá no primeiro tempo. O goleiro fez uma boa defesa, mas não conseguiu também ser decisivo. Bruno José lutou bastante, mas também não conseguiu. O Wellington Nem também lutou. Não gostei muito da partida do Wellington Nem hoje, mas enfim, tentou ali o Thiago. Então uma dificuldade muito grande para dominar a bola, para finalizar. Muita raça, muita vontade. Tentou algumas aberturas ali, mas também não fluiu. Aí entrou o Rafael Sobis, também não agregou muito. Entrou o Marcinho, também não. O Marco Antônio, também não. O Felipe Augusto ali,
como se diz, Claudinho, os que entraram também não conseguiram fazer a diferença e por isso que a gente saiu nesse empate. Não teve nenhuma assim, precisava de uma jogada assim, né, de brilho ali. Infelizmente ninguém teve, mas foi um empate contra uma grande equipe, uma equipe que está brigando pelo G4, mas é aquele negócio, por ter começado um campeonato mal com o Felipe Conceição, com o Mozart, hoje a gente está sofrendo nisso. Mesmo o Luxemburgo com um bom aproveitamento, a gente está lá embaixo, coisa que aconteceu no passado com o Filipão. Então a culpa é de quem? É da diretoria. A diretoria do Cruzeiro é culpada. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, tem que elogiar a diretoria agora. Não, não tem que elogiar. Se a gente está nessa situação é por causa da diretoria. Se o Luxemburgo está conseguindo uma recuperação, méritos do Luxemburgo, méritos do Pedrinho, você pode ali colocar um mérito para a diretoria também. Mas e o anterior também é na conta da diretoria. Não adianta ter um mérito no sucesso e lá no fracasso lá a gente vai falar o quê? Então eu acho que estamos passando muito por isso por causa dessa diretoria aí que não sabe fazer um planejamento, que é bagunçado, e agora os empresários estão aproximando, as coisas estão melhorando pro Cruzeiro. O time do Cruzeiro, hoje sim a gente pode falar que tem um time que encara, que vai pra cima. Sentimos muita falta do Marcelo Moreno hoje, que é um atacante que, principalmente num jogo igual hoje, foi truncado, muita bola aérea. Marcelo Moreno faz muita falta. Enfim, mas o empate, como se diz, não foi um dos piores resultados também, mas perdemos 2 pontos, que era 2 pontos que ia fazer a gente ganhar 2 posições e ficar ali. É o que eu falo, quanto mais pontuar, a gente vai subindo, a gente vai sair dessa parte de baixo. Agora se a gente fica ali um empate, então não adianta. Mas chega aí o Cruzeiro, mais um jogo invicto. Por isso que outra coisa eu falo, esse empate contra o CRB, claro, perdemos 2 pontos. Mas aquele empate contra o Vitória, aquele empate contra o Sampaio Correia, isso eu falando com o Luxemburgo, custa caro agora. Porque ao todo com o Luxemburgo perdemos 6 pontos. Esses 6 pontos contra o Vitória e contra o Sampaio Correia não poderia ter perdido, 4 pontos. Aí hoje com um time igual o CRB a gente fala assim, não, dá pra passar. A gente já estaria melhor na tabela. Mas enfim, é claro, se for assim a gente tem que analisar o trabalho do Mozart, o trabalho do Felipe Conceição do Mozart, então foi péssimo. A gente perdeu quase todos os jogos, empatava, tomava um tanto de gol. Por isso a gente está nessa situação. Mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo. O Cruzeiro ali foi tentando algumas jogadas, o Cruzeiro melhor no primeiro tempo. Teve a cobrança de falta do Giovani ali, debaixo de muita chuva, o goleiro fez uma boa defesa. O Cruzeiro tentando muitos cruzamentos e jogando na mão do goleiro. Seu Matheus Pereira e Rômulo tem que caprichar mais nesse quesito aí, porque senão facilita a vida dos adversários. Teve esse lance do CRB, da falha do Ramon, que os caras saíram num contra-ataque e quase fez o gol. Então isso aí também tem que corrigir. Isso o Cruzeiro foi tentando alguns chutes. Eu tô lembrando assim de cabeça, gente, é um pouquinho difícil. Eu acabei não conseguindo assistir os melhores momentos. Mas aí no segundo tempo que realmente teve mais jogadas ali. O Wellington Nem fez uma jogada lá, chutou na lateral. O Felipe Augusto também tentou uma jogada, quase foi uma grande jogada do Felipe Augusto. Depois o próprio Rafael Sobis, uma jogadaça do Matheus Pereira. O Rafael Sobis meio que dominou a bola, mas não pegou de cheio, que ali ele tem uma qualidade muito boa, que é o chute. Ele deu meio que uma batidinha fraca, mas colocada, e o goleiro fez uma grande defesa. E teve o lance também do CRB, que foi uma cabeçada lá que o Fábio fez uma defesa assim monumental. Por isso que muita gente costuma falar assim, o Fábio com 40 anos já deu. Eu falo, não, gente, olha a defesa que ele fez, defesa que salvou o Cruzeiro. Pra mim foi a defesa do jogo, foi a defesa mais difícil, salvou. Então aí você põe esse um ponto, você pode colocar na conta do Fábio. Então é um goleiro ainda de alto nível, grande goleiro, e salvou a gente. Foi muito seguro. Teve um outro chute lá do CRB também que o cara chutou. O Fábio fez a defesa também. Uma boa defesa, bem posicionado. Pegando os cruzamentos ali. E nisso o Cruzeiro também teve um outro chute com o Matheus Pereira também. Que queimou a luva do goleiro ali, né? O goleiro deu aquela espalmada. Ali, isso já bem no segundo tempo, bem no finalzinho da partida. E, enfim, foi mais ou menos isso aí.
o CRB tentou, o Cruzeiro tentou, o CRB no segundo tempo foi melhor, o Cruzeiro no primeiro tempo foi melhor. E veio esse empate aí. Pro CRB é tranquilo demais, tá brigando pelo G4. Agora o Cruzeiro não é bom porque perdeu os 2 pontos e 2 pontos pelo tanto de pontos que a gente já perdeu nesse campeonato de forma, né? De forma, como se diz, né? De forma amadora, vamos dizer. Falha de zagueiro, falha às vezes de goleiro, de lateral, entrega, de posicionamento. Então é isso que está acontecendo. Atacantes errando gols de forma assim. Você fala, meu Deus, como que erra um gol desse? Mas enfim, o time tem melhorado, o time tem uma cara com o Luxemburgo. O Luxemburgo fez substituições para buscar o resultado, para trazer esses 3 pontos. Não conseguiu. Fábio segurou ali. A defesa tem melhorado bastante. Gostei da atuação do Matheus Pereira. O Eduardo Brock foram os melhores. Rômulo e Ramon não foi bom. Mas assim, o Adriano tem se destacado muito. Baita jogador esse Adriano. E estamos nesse caminho aí. Agora o próximo jogo, não podemos pensar em outro resultado a não ser a vitória. Jogo difícil, mas temos que buscar esses 3 pontos de todo jeito. Depois a próxima já é dentro de casa, provavelmente na Arena do Jacareí, trazer esses 3 pontos. Continuar, quanto mais somar pontos pra gente desgarrar essa parte aí e ir pra parte de cima. Então, galera, encerrando mais um vídeo. Quem puder, curte, comenta, compartilha, dá aquela moral, ativa o sininho aí, gente. E até o próximo vídeo e avante, Cruzeiro!